No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, até o início de julho, a maioria dos óbitos por Covid-19 associados à obesidade não era de indivíduos idosos. Muito se falou no início que a doença só matava idosos, né? Que só atingia idosos. Isso não é verdade, tanto é que o número de pessoas jovens vítimas da doença tem crescido e é muito grande. Então essa questão da obesidade, ela é um fator bastante importante nesse sentido, porque pessoas jovens com obesidade têm um fator de risco a mais para complicações da doença. Experimentos em laboratório realizados por pesquisadores da Unicamp, apenas com células, confirmaram que o novo coronavírus pode ser capaz de infectar células do tecido de gordura humano. Neste caso, as pessoas obesas teriam maior risco de infecção pela Covid-19? A gente tem um tecido que é o tecido adiposo. Ele é um tecido subcutâneo, né, logo abaixo da pele, que ele é um tecido de gordura. Todo mundo tem um tecido adiposo, até porque a gente precisa do tecido adiposo para várias funções no organismo. Ele regula a nossa temperatura, funciona como estoque de energia. Então, o tecido adiposo, nas pessoas que estão no peso ideal, ele é menor em quantidade e as células adiposas também são menores. Nas pessoas obesas, as células adiposas são maiores. Toda essa maior quantidade de tecido de gordura, ela dificulta as defesas do organismo. Tanto que as pessoas obesas, elas estão mais propensas a ficar mais doentes na fase da obesidade, porque ela reduz a carga anti-inflamatória e aumenta o processo inflamatório por conta do tecido adiposo, que ele é um tecido que ele facilita, né, o processo inflamatório. Então, o vírus não vai ter tanta dificuldade de se espalhar, que é o grande problema dos vírus em geral. Com relação à Covid-19, além da questão da imunidade, por que a obesidade é considerada um grande fator de preocupação? A obesidade também está ligada a diversas outras doenças, né? Aliado a isso, a gente ainda é infectado, então a gente tem um risco ainda maior. Então isso torna a obesidade um fator de bastante preocupação. Qual é a taxa de obesidade na população brasileira? Ela está presente em 20% da população brasileira. Então é um dado bastante grande. Em 2014 era 12% esse número. Então a gente tem aí, em poucos anos, uma curvatura bem ascendente. Para ampliar um pouquinho mais para a questão do sobrepeso, pessoas que estão acima do peso, a gente já vai para 55,7% da população brasileira. Então mais da metade dos brasileiros tem sobrepeso. Quais são as principais causas da obesidade? A maior questão relacionada à obesidade é justamente o preconceito de achar que ela tem uma causa única. A pessoa é preguiçosa e come muito. E aí, quando acontece dos cientistas trazerem os dados de que pessoas obesas têm maiores riscos de complicações relacionadas ao SARS-CoV, o preconceito é mantido, né? Então, a pessoa não se cuidou, né? Não se preocupou com a saúde. Então é muito importante a gente deixar claro que a obesidade não é um fator único. Existem os fatores genéticos, por exemplo. Então, pai, avô obeso, eu também tenho predisposição a ser obeso. Se tem uma questão hormonal que impossibilita a perda de peso ou que dificulta, também pode acarretar em obesidade. E as condições sociais, o ambiente que se vive, acesso à alimentação de qualidade restrito, assim como fatores psicológicos, depressão, ansiedade. Esses fatores psicológicos eles são totalmente relacionados ao comportamento alimentar da pessoa, que também é uma causa bastante importante. Quais são os principais benefícios da perda de peso para uma pessoa obesa? Quando eu começo a perder peso, eu começo a aumentar as minhas defesas do meu organismo. Então, é um grande benefício. A sensação de bem-estar, de conseguir melhorar as atividades da vida diária e a parte estética que incomoda bastante muita gente. Então, o ideal é conversar com um profissional da saúde, conversar com um profissional da educação física para fazer atividade física, profissional da nutrição para regular a alimentação, conversar com o seu médico para discutir a melhor maneira de melhorar a saúde através da redução do peso corporal.